vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho da chegada do Sampaoli, de o que esperar do Sampaoli e as primeiras impressões e informações que saíram sobre Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Opa, a polícia aí. Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos, galera. Conto muito com o apoio de vocês e espero que a gente consiga chegar nessa marca o mais rápido possível. Também tem aqui na descrição desse vídeo todas as minhas outras redes sociais para vocês seguir lá, deixar o like. E também, claro, eu faço vídeo de futebol lá todos os dias, então eu conto muito com o apoio de vocês, belezinha? Vamos falar um pouquinho de Galo, então. Sampaoli chegou hoje, né? E para quem não sabe, chegou em um jatinho particular. Chegou meio-dia, mais ou menos, no horário de Brasília. Já desembarcou, já cumprimentou ali quem foi buscá-lo e foi para a cidade do Galo, porque 4 horas teria um treinamento, o primeiro treinamento de Sampaoli com a camisa do Atlético. E pela repercussão, pelo tudo que foi gerado, era muito esperado e tinha muita expectativa sobre como ia ser essa recepção, como o Sampaoli ia ser recebido na cidade do Galo, pelo Éder Aleixo, por vários outros membros da comissão técnica. E até onde se sabe, porque para quem não se lembra, o Éder foi barrado na última vez que teve Sampaoli, né? Dos treinos. E dessa vez parece que foi tudo correto, tudo tranquilo. Recepção foi muito boa, foi bem recebido pelo que todo mundo tá falando, abraçou a galera, tem várias fotos desses momentos e além disso o Éder também no campo com o grupo, o que é muito bom, o que é muito importante pra gente entender melhor o Sampaoli. E vamos falar um pouquinho de tudo que se espera. Claramente já tínhamos fotos ali do Sampaoli conversando com o Coelho, com o Reinier, com o Sampaoli tendo alguns momentos de conversa com os jogadores e além disso, ele conseguindo... como é que eu posso dizer? Ele conseguindo trocar ideia com os caras, intensidade, cobrou bastante também, o que é muito importante. E além disso, é importante também lembrar que o jogo contra o Cruzeiro já é na semana que vem. Então ele vai ter uma semana de treinamento para não só recondicionar ou aumentar um pouco a intensidade do que ele prega, mas para mostrar taticamente o que ele quer e como ele quer que jogue, né? Claramente foi um treino com bola mais de bobinho, mas para ele entender e também corrigir alguns posicionamentos, o que é muito importante, porque o estilo de jogo do Sampaoli, ele é um pouco além da conta, né? Ele é diferente, ele tem um nível a mais taticamente. Muitos jogadores falam que ele é muito bom taticamente, que ele é um cara que enxerga o jogo diferente, então ele precisa passar essa visão. E depois que ele passa essa visão, ele precisa, como é que a gente pode dizer? Fazer os atletas acreditarem, comprarem essa ideia. Esse é um ponto muito e muito importante no futebol hoje em dia. Fazer os atletas comprarem a ideia do técnico, a ideia do comandante, porque eles precisam seguir esse propósito, né? E o Sampaoli é um cara que faz total sentido isso. E aí, eu quero... Tô muito curioso, gente. Eu acho que tem 3 pontos que a gente tem que ficar muito de olho. Primeiro, como vai ficar o meio de campo do Atlético? Esse é um primeiro ponto muito importante. Se ele vai jogar com o Alexandre e Alan Franco, como é que vai ser essa distribuição? O Arana vai cair mais por dentro, não vai cair mais por fora. Esses pequenos ajustes, eles são fundamentais para você entender o trabalho estava sendo feito errado ou o que mudou de um trabalho para o outro. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como vai ficar a situação de Rony e Júnior Santos? Eles vão ser mais intensos, né? O Rony é um cara muito intenso, mas eles vão conseguir adaptar tecnicamente, taticamente, eles vão conseguir adaptar ao que o Sampaoli prega ou não. Eles vão conseguir adaptar ao estilo de jogo do Sampaoli. Será que o Sampaoli vai otimizar esses jogadores? Eu tô muito curioso para saber, porque às vezes ele consegue desenvolver muito mais o Júnior Santos, consegue desenvolver muito mais o Rony. Só que o Sampaoli ele gosta muito de jogadores inteligentes, jogadores ligeiros. E aí a gente vai entender o quanto esses caras se adaptam ou não ao esquema do Sampaoli. E isso também é uma dúvida que todo atleticano quer. Tem, né? E a última dúvida: como Dudu e Bernat jogarão com o Sampaoli? Porque são 2 jogadores que, diferente de Júnior Santos e Rony,
têm um QI a mais de futebol, já jogaram em muito alto nível, já foram muito destaque nas suas equipes, já mostraram isso, já chegaram à seleção brasileira. E quem chega na seleção brasileira, gente, mostra que tem muita qualidade, mostra que jogadores muito diferentes. São muito poucos esses jogadores que jogam e distribuem. E pô, o Bernardo disputou uma Copa do Mundo, jogou titular em jogos importantes. Então é um cara que eu quero entender como o São Paulo vai pregar. Assim, óbvio, eu acho que eles podem ter uma dificuldade física, uma dificuldade na intensidade, nesse progresso, de crescer dessa forma. Mas, tirando isso, acho que vai ser muito interessante entender como esses dois jogadores podem e devem contribuir para o São Paulo. Então, o Dudu e o Bernardo. O São Paulo vai querer mais próximo do gol, mais aberto, por dentro. A gente vai ter que entender como ele quer esses jogadores. Eu acho que é fundamental, porque um cara do nível e o calibre de São Paulo, ele sabe muito bem. E para mim, uma das notícias mais importantes é que o São Paulo, parece que saiu algumas informações que ele já viu o jogo do Atlético contra o Cruzeiro, ele já viu, mais de uma vez, ele já viu alguns jogos do Atlético, como o Atlético tem jogado recentemente, e ele já sabe alguns problemas que ele tem que corrigir. E isso para mim é fundamental para a chegada dele do Atlético, para a mudança do Atlético ser rápida, para a mudança no Atlético ser melhor. Porque o São Paulo ele traz algumas coisas para o Atlético. Primeiro, intensidade. Eu acho que o time do Atlético vai ser um time mais intenso, vai ser um time menos acomodado do que era, um time que menos aceitava o resultado e mais briga por ele, luta por ele, chega mais perto dele. Eu acho que esse é um ponto muito importante que o São Paulo traz. Segundo, taticamente vai ser um time mais ofensivo e eu quero ver esse time com bola, eu quero ver esse time sabendo atacar, sabendo fazer as movimentações, as triangulações, as coordenações, atacar o espaço vazio, acelerar o passe, diminuir o ritmo. Eu quero ver o São Paulo fazer isso. E terceiro ponto, cara, o tático do Atlético, né, vai ser também muito, muito bem trabalhado por ele. Ele é um cara muito taticamente ativo. O pressing pós-perda, eu quero ver como é que o Atlético vai fazer essa marcação. A marcação do São Paulo me interessa muito. O como ele vai encaixar essas peças, o como ele vai ajustar essas peças para o modelo de jogo que ele quer. Se ele vai baixar a linha, se ele vai fazer linha de 5, como é que ele vai fazer isso. E isso promete ser muito interessante. Acho que o Alexander vai crescer muito de produção. Acho que o Igor Gomes vai crescer muito de produção. Acho que o Coelho pode ser uma peça fundamental e o Scarpa também, porque são jogadores inteligentes, jogadores que eles têm facilidade no aprendizado. E óbvio, Arana deve melhorar, Alan Franco também, porque são jogadores que ele conhece, ele já jogou a favor, já treinou esses jogadores, né? Então faz muito sentido. Hoje, se eu fosse chutar, eu acho que o time do Atlético jogaria com talvez 3 zagueiros. Por quê? Eu acho que ele, chute, tá? Todo mundo saudável, ele pode jogar de Saravia, Lianco e Júnior Alonso. Ou Juan no lugar de Saravia, ou Roman. Mas eu acho que Saravia, Lianco e Júnior Alonso. Acho que ele pode sim abrir o Natanael. Acho que isso pode ser uma opção. Vai abrir o Arana pela esquerda. Por dentro, Alan Franco e Alexander. Acho que ele joga com esses dois. E no ataque, Hulk centralizado. Aí a minha dúvida é se ele vai jogar com o Scarpa por dentro e botar um ponta. Ou se ele vai jogar com Renier e Scarpa, né? E o Scarpa meio que de ala passando. Ou o Natanael. E aí isso pode ser uma alternativa. Eu tô muito curioso para ver como o São Paulo vai escalar esse time pro Clássico, mas também pro decorrer da temporada. Porque isso diz muito sobre os jogadores que o Atlético tem e diz muito sobre o nível dos jogadores do Atlético estavam e vão ter. E eu acho que o Atlético vai crescer muito de produção. Beleza? Essas são minhas primeiras dúvidas no primeiro dia de São Paulo no Atlético. A gente vai trazendo mais informações, trazendo tudo que sair sobre ele e a gente vai destacando aqui. Mas parece que foi tudo tranquilo, que foi tudo na paz, todo mundo amigo. Lógico, acabou de chegar, mas os jogadores estavam querendo ele e isso é muito importante para a continuidade do trabalho, para tirar um trabalho positivo. Beleza? É isso. Tamo junto. É nóis.